Olá IPCA, hoje é sábado, dia 15 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 811 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 114 e 112. Nós já estamos ficando sem capítulos da Bíblia para ler e agora estamos lendo aqueles que não fomos capazes de encaixar no programa de leitura cronológica da Bíblia que nos propusemos a fazer. Então, a partir de agora, nós vamos ter, às vezes, textos que não estão conectados um com o outro, mas é o que sobrou, se podemos assim dizer, da Escritura para nós analisarmos. No entanto, estamos fazendo algum esforço para ainda mostrar para você conexões que te ajudem a entender a Bíblia como um todo, de tal forma que na sua leitura, especialmente de agora para frente, na sua abordagem da Escritura Sagrada, você possa ter mais proveito de tudo aquilo que ler. Vejamos então, o Salmo 114 está celebrando as maravilhas de Deus no Êxodo. Ele fala em linguagem poética que Deus tirou o povo de Israel do Egito e o povo era o seu domínio, nele Deus habitava. E que o Mar Vermelho, no verso 3, viu o poder de Deus e fugiu, e que o Jordão saiu correndo. Essa é uma forma poética de descrever tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a travessia do Rio Jordão. E aí então fica claro que todas as grandes coisas da natureza, os grandes poderes naturais, não são nada quando comparados ao poder de Deus conforme exibido no Êxodo. Assim os montes, as colinas, fogem e saem do caminho de Deus, porque a terra toda estremece na presença do Deus de Jacó, aquele Deus que converteu a água, a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Assim nós vemos a maravilha da salvação de Deus sendo celebrada aqui no Salmo 114. E essa história nos é bastante conhecida. Neste caso específico aqui, o Salmo 114 não tem muita conexão com o que nós estamos estudando. Mas ele está no quinto livro do Saltério, que corresponde ao livro de Deuteronômio, como nós dissemos a você, e Deuteronômio lembrou todas as maravilhas que Deus fez no Êxodo ao povo de Israel, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Isso nos ajuda então a ter uma ideia do que este salmo pode estar fazendo nesta seção específica do Saltério. Logo na sequência, nós vamos ver o Salmo 115, onde o salmista está dizendo: não haja em nosso favor por causa de nós mesmos, mas para o Senhor dar glória ao seu nome. E este, já vimos isso, é um salmo, o 115, um salmo do período pós-exílico, muito provavelmente, quando as nações estão vendo Israel em lamúria e estão dizendo: cadê o Deus desse pessoal? Então, é o Deus que já havia sido exibido no Salmo 114, no Êxodo, no Egito, e que agora é convidado, clama-se a ele para que ele haja novamente em benefício do seu povo. Bom, assim a gente entende então uma sequência, uma relação do 114 com o 115. Aliás, começando no 113, nós vamos ter uma sequência de salmos que vão até o Salmo 118, e você deve se lembrar claramente que o Salmo 118 é um salmo messiânico, é aquele salmo que tem o Hosana, salva no Senhor, Salmo 118, verso 25. Do 113 ao 118 você tem aquela coleção conhecida como o Halel, os cânticos da Páscoa. Os cânticos que o povo costumava entoar pedindo, lembrando a libertação do Egito, por isso o 114 faz todo sentido, e lembrando também que Deus estava sempre agindo em benefício do seu povo e clamando por libertação. Por isso mesmo Jesus deve ter cantado com os seus discípulos um destes salmos aqui, do 113 até o 118, por ocasião da Páscoa. E se você se lembra do comentário que fizemos do Salmo 118, você deve se lembrar que quando Jesus está entrando em Jerusalém, na semana em que ele vai morrer, aquela entrada triunfal, montado num jumentinho, é que as pessoas vão pegar
ramos de árvores e vão cobrir o caminho para que o Senhor entre em Jerusalém. Então, isso cumpre o verso 27, de adornar a festa com ramos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, clama a multidão. Verso 26, e ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, Hana Adonai Roshiana, o Osana, que é clamado pelas pessoas lá no texto do Novo Testamento, conforme você bem conhece. Então, aí fecha tudo, não é? Do Salmo 113 ao 118, nós estamos então com os cânticos de libertação das grandes maravilhas de Deus, que agiu, age e agirá em benefício do seu povo. Está aí o inário, a sessão específica dele para cantar na Páscoa. Ótimo. O 113, no entanto, é também ligado aos salmos que vem antes. E ele começa com a palavra aleluia, como começa o 112, como começa o 111. E você já viu comigo no estudo do Salmo 150, anteontem, que há então um pequeno grupinho aqui de salmos de aleluia. Palavra específica que só aparece nos salmos e depois no Apocalipse. Você estudou isso lá no vídeo do Salmo 150. E então, é dentro desse contexto que a gente liga tudo. Então ficou o 112 para trás e o 114 na nossa leitura, mas é proveitoso para nós que agora a gente consegue costurar tudo. O 114 faz parte da coleção de cânticos para a Páscoa e o 112 faz parte de uma pequena coleção de salmos de aleluia. Louvem a Deus. Por que o Salmo 111 manda louvar a Deus? Por causa das suas obras magníficas. No verso de número 4 diz que Deus é benigno e misericordioso. No 5 que ele dá sustento aos que o temem, que ele se lembra para sempre da sua aliança. No 6 fala da sua justiça. No 8 de estabilidade. No 10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que o seu louvor permanece para sempre. Então começa com esse aleluia e se fala a respeito de Deus e das suas características. No entanto, como termina falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o Salmo 112 é uma espécie de resposta e está intimamente relacionado ao Salmo 111. Além de começar com a palavra aleluia, ele vai dizer, logo no primeiro verso, a resposta do verso 10 do Salmo 111. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Já que o Salmo 111, verso 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá certo? E aí você vai ver uma relação muito íntima entre esses dois salmos. Como? Se Deus no verso 4 do 111 é benigno e misericordioso, o homem que teme a Deus vai refletir essa condição. Verso 4 do 112, ele vai ser benigno e misericordioso. Se Deus no verso 5 do Salmo 111 vai dar sustento àqueles que o temem, o homem piedoso que teme ao Senhor, no verso 9 do Salmo 112, vai distribuir e vai dar aos pobres. Se Deus, no verso 5 do 111, vai se lembrar da sua aliança, o homem que teme a Deus, no verso 6 do 112, vai ser tido em memória eterna. E as palavras na língua hebraica são idênticas, embora traduzidas aqui por termos diferentes no nosso português. Se no verso 7 Deus tem nas obras das suas mãos a justiça, no verso 7 do 111, Deus tem a justiça como qualidade da obra das suas mãos. No verso 5 do 112 você vê que o homem que teme ao Senhor defenderá a sua causa em juízo ou em justiça. Então você vê essa correspondência. Salmo 111, verso 8 diz que os preceitos de Deus são estáveis para sempre. E o verso 8 do Salmo 112 diz que o homem que teme ao Senhor está bem firmado e não teme. Essa palavra firmado é igualzinha àquela palavra traduzida como estáveis no verso 8. E, por fim, você vê que o louvor de Deus permanece para sempre no verso 10 do Salmo 111 e vê que o homem que teme ao Senhor, a sua justiça permanece para sempre no verso 9 do Salmo 112. Então, o que acontece? Você começa esta pequena coleção de aleluias, 111 a 113. No 111 você mostra a virtude de Deus, o caráter de Deus. E declara que temer a Deus é sábio.
Aí no 112 você vem com aleluia e diz então que o homem que teme ao Senhor e pratica essa sabedoria vai refletir o caráter de Deus com palavras idênticas. Não bastasse esse casamento tão claro entre esses dois salmos, você ainda teria que aprender aqui mais uma coisa que não aparece no português, mas que agora você já estudou quando estudamos na quarta-feira o Salmo 119. Estes dois salmos são acrósticos. Cada um deles no original tem 22 linhas. A palavra aleluia está fora, tá? Depois da palavra aleluia começa o alfabeto hebraico em 22 linhas, cada uma começando com uma letra do alfabeto. Então, são claramente dois salmos escritos em par, um falando de Deus e da sabedoria que Deus tem e como é sábio temê-lo, e o outro falando deste homem sábio e como ele reflete o caráter de Deus. Os dois em acróstico, os dois com palavras semelhantes, os dois dizendo louvai ao Senhor, aleluia. Depois disso, vem o 113, que fala de louvar ao Senhor, porque Ele é excelso, seu nome está acima de todas as nações, Ele não tem ninguém semelhante a Ele, Ele ergue do pó o desvalido, e aí começa-se a falar então do livramento que Deus dá, e você entra numa coleção agora que vai se encerrar lá no 118, que é a coleção dos salmos lidos na Páscoa, o Halel. Assim, eu espero estar fornecendo a você uma visão de que estas músicas, estas canções do povo israelita foram agrupadas com propósito e que há muita conexão entre elas e que há muito sentido na forma como elas foram reunidas. E assim incentivar você a ler no livro dos Salmos muito mais do que nós costumamos ler se tomarmos cada composição como uma unidade isolada. Espero que estes comentários abençoem a sua vida e te façam lembrar, a partir do Salmo 114, que Deus cuidou do seu povo, que a natureza não é capaz de resistir a Ele, que montes, rios, colinas, nada disso o impede. Toda a criação estremece diante do seu poder e Ele está agindo na libertação do seu povo. E é isso que o Halel celebra. Por outro lado, é sabedoria, então, temer a esse Deus que exibiu o caráter de benignidade, misericórdia, justiça, e então, temendo a Deus, procurar exibir as mesmas coisas. Ficam as lições para nós e os comentários que eu espero que tenham abençoado a sua vida. Bom estudo para você, boa leitura e até amanhã na igreja, se Deus quiser.